Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, ok? Vamos continuar hoje o nosso estudo da Carta aos Romanos, amém? Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem mais uma vez nesse nosso estudo, para que nós possamos estar aprendendo um pouco dessa carta, crescendo espiritualmente com essa carta, amém? Em nome de Jesus. Para os irmãos que não acompanharam a primeira aula, vocês podem estar indo lá no vídeo anterior a essa série. Elas estão lá em série, esse é o segundo vídeo, tá? O vídeo anterior ele tratou os aspectos introdutórios da carta, ok? Nós aprendemos sobre o autor, sobre a carta em si, qual era o estilo literário dessa carta, para quem Paulo escreveu, como era a igreja a qual ele escreveu e assim por diante, como que era a cidade. Nós aprendemos, por exemplo, que a igreja de lá, da cidade de Roma, era composta por judeus e romanos e assim por diante, ok? Então, que nessa tarde, para mim aqui, para vocês aí no horário que vocês assistirem o vídeo, né, nós possamos continuar aprendendo então. E hoje nós vamos tratar do capítulo 1, do verso 1 ao 5, ok? Que Paulo, nós fizemos uma introdução da carta na aula passada, agora Paulo vai fazer a introdução dele, ok? Paulo vai fazer agora uma saudação e ele vai tratar das marcas agora do verdadeiro evangelho, ok? Ou seja, ele não falará sobre qualquer mensagem, ele não falará sobre qualquer coisa, mas falará do verdadeiro evangelho, ok? Evangelho aqui, para os irmãos que ainda não sabem, evangelho é uma palavrinha que vem do grego, que é evangelion, ok? Evangelion, e significa boas novas, ok? Então o evangelho é as boas novas do Senhor Jesus Cristo para os homens, ok? Em outras palavras, o evangelho ele fala de Cristo, o Filho de Deus, morrendo por pecadores, ok? Então, Paulo vai tratar disso agora para nós, da mensagem do evangelho, e vai explicar para nós quais são as marcas do verdadeiro evangelho e quais são as marcas daquelas pessoas que pregam o evangelho, que trazem essa mensagem para o mundo, ok? Me acompanhe. Vamos ler Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 5, fazer uma rápida análise aqui, tá? Então, a carta começa desse jeito. Paulo, logicamente, ele é o autor da carta. Nós já vimos isso na aula anterior, ok? E ele vai falar aqui, ó, servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. É interessante a gente guardar essa palavrinha, porque essa palavrinha aqui, ela tem no texto aqui, logo no verso 1, um significado que nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Ele é servo, e ele é servo de quem? Ele é servo de Cristo, servo de Jesus Cristo, ok? Paulo vai dizer que ele foi chamado para apóstolo, e sobre isso nós vamos estudar hoje também, o que é um apóstolo, quais são suas características. Ele foi separado para o evangelho, ou seja, para a pregação das boas novas, para a pregação das boas novas de Deus, ok? Por meio de Cristo, o qual antes prometeu pelos seus profetas, olha lá, pelos profetas, né? E aqui ele está citando menores, maiores, nas Santas Escrituras. E pode ser que as Santas Escrituras aqui, ou ele está fazendo referência somente ao Antigo Testamento, ou ele está fazendo uma referência também a alguns escritos já daquela época do Novo Testamento. Pois a carta de Paulo aqui não é a primeira carta, tá? E é muito possível que os evangelhos vieram antes da carta desse apóstolo. É bem provável, então, que ele esteja falando não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, ok? Acerca de seu filho, Jesus, né? Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, continuando aqui o nosso slide, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, ok? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o quê? Segundo o Espírito de santificação, e aconteceu algo para que ele viesse a ser declarado Filho de Deus em poder. O que foi? A ressurreição dentre os mortos, ok? Jesus sempre foi Filho de Deus, ok?
mas Deus está aqui provando para nós que ele foi filho de Deus aos olhos dos homens, aos nossos olhos, né? É como se Deus estivesse falando assim, ó, o meu filho realmente é meu filho, o filho de Deus, o meu filho, e eu vou provar isso para vocês, ressuscitando ele dentre os mortos. Isso foi realmente o que aconteceu. Jesus surgiu dentre os mortos para nossa salvação, e por isso nós sabemos que a mensagem é verdadeira, que ele é realmente o Filho de Deus, ok? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, ok? E termina aqui com uma vírgula, porque, na verdade, o texto ele vai continuar depois, mas hoje a gente vai estar tratando somente até o verso 5, tá bom? Paulo escrevendo essa carta, ele vai fazer uma apresentação, ok? E uma defesa do Evangelho. A gente já estudou isso na aula passada. Ele vai fazer, eu usei até outra palavra aqui no lugar de apresentação. Ele vai fazer uma exposição do Evangelho, ok? E fazer também uma defesa do Evangelho das boas novas nessa carta, tá bom? Nós vamos destacar hoje 6 verdades acerca dessa carta, ok? Paulo vai tratar do verso 1 ao verso 5 de 6 verdades ali, nessa saudação, ok? E a primeira verdade é o arauto do Evangelho. Paulo via sobre si mesmo a figura de um arauto, ok? Um arauto das boas novas. O que o arauto fazia naquela época? O arauto ele tinha o papel de anunciar mensagens. Tinham arautos, por exemplo, que anunciavam mensagens do rei, ok? Alguns outros arautos eles anunciavam, por um exemplo, vamos supor que um país estivesse em guerra e um exército inimigo iria atacar a cidade. O arauto ele subia nas muralhas, nas torres, e anunciava que o exército inimigo estava chegando, e assim por diante. Essa era a figura do arauto. Em outras palavras, ele anunciava uma mensagem, ok? Paulo, então, ele se enxergava como um arauto, um anunciador da mensagem. E é interessante aqui porque ele também anunciava a mensagem de um reino, ok? Que é o reino agora de Jesus Cristo. Não é o reino de um rei terreno, mas é um reino de um rei, é um reino de um rei celestial, ok? Não estou querendo dizer com isso que Cristo não reinará na terra, ok? Alguns estudiosos dizem que no milênio, né? Os milenistas eles dizem que no milênio Jesus Cristo ele vai reinar aqui em terra, ok? Mas isso é assunto para uma outra aula, tá bom? Mas só quero frisar então que Paulo ele tinha ciência disso, que ele era um arauto do Evangelho, ok? Primeira coisa que a gente aprende no verso 1 dessa epístola. A gente aprende que Paulo era servo de Cristo, tá? E vamos prestar atenção nessa palavrinha agora. Se você ler aí no verso 1 da sua Bíblia, você vai ver que ele está falando, olha, eu, Paulo, servo de Cristo, né? Ou Paulo, servo de Cristo, logo no começo dessa carta. A palavra grega que é traduzida aí é essa palavrinha aqui, ó, doulos, tá? E era traduzida por servo. Ok, até aí tudo bem. Mas isso significa, na verdade, escravo, ok? Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele era um escravo de Cristo, ok? E o que é um escravo? Vamos colocar aqui um parênteses, né? Um parênteses falso aqui. Um escravo é aquele que foi comprado por um preço, ok? Pertence a seu senhor e está completamente à sua disposição, ok? Então, o escravo, ele foi... Características de um escravo. Ele foi comprado, ok? Ele pertence agora a seu senhor e ele está completamente à disposição do seu senhor, ok? Foi isso que Cristo fez conosco, não foi? Você que é cristão, foi isso que Cristo fez com você. Se você se diz cristão, foi isso que ele fez com você. Ele te comprou por um preço de sangue, né? A Bíblia vai nos dizer. E agora você não pertence mais a você mesmo, você não pertence mais ao senhorio do mundo e do pecado, mas você pertence agora a Cristo e você está completamente à disposição do seu Senhor, ok? Vamos para o outro ponto aqui que a gente aprende. Aqui eu coloquei uma figura só para os irmãos verem
Isso aqui é uma pintura de um mercado de escravos, ok? Então é interessante que você vê aqui o que parece um soldado, né? Você vê aqui uma escrava carregando as coisas. E é interessante que você vê aqui um homem rico, né? Que pode ser que seja aqui o senhor dos escravos e tal. E é interessante que o escravo ele carregava sempre essa coleira aqui em volta do pescoço, tá vendo? Alguns estudiosos dizem que todo escravo, que era escravo, principalmente em Roma, ele carregava uma coleira ao redor do pescoço com o nome do seu senhor. E isso representava de quem que ele era escravo, ok? Paulo usa essa figura aqui. Claro que isso não é um mercado escravo de Roma, tá? Eu peguei uma pintura só para demonstrar, tá bom, irmãos? Esse aqui certamente fosse o mercado de Roma, uma pintura mais antiga, tá vendo? Onde mostra pessoas, né, fazendo seus trabalhos, né? E ao que parece, alguma delas tinha algo aqui ao redor do pescoço, ok? E esse algo, segundo alguns estudiosos, eles andavam assim, aliás, né? E essa coleirinha ela tinha o nome do seu senhor. Era assim os tempos passados, ok? E até recentemente, alguns séculos atrás, né? A escravidão ainda tinha o seu lugar, ok? Paulo, então, eles considerava escravo de Cristo, ok? Ele dizia, olha, eu tenho um Senhor e o meu Senhor é Cristo, ok? Paulo, né, logicamente, ponto B aqui, ele foi chamado para ser apóstolo, ok? Preste atenção, o texto diz que ele foi chamado para isso, ele não se escolheu a si mesmo, ok? Ele não se pôs na frente das pessoas e falou, a partir de hoje eu sou apóstolo por minha própria escolha, mas ele foi chamado para ser apóstolo, ok? A palavra grega apóstolos, que é outra palavrinha grega aqui, significa enviado, ok? Primeiro ele falou que ele era um arauto, agora ele está explicando para nós que ele é uma pessoa enviada. Enviada para quê? Enviada para pregar uma mensagem, para trazer uma mensagem, ok? Apóstolo, irmão, é uma coisa que nós precisamos entender hoje. Ele é um termo específico para aqueles que foram chamados por Cristo, ok? E testemunharam sua ressurreição. Ou seja, só é apóstolo, verdadeiro apóstolo, ok? Aquelas pessoas que foram chamadas por Cristo e que testemunharam sua ressurreição. Não há apóstolo fora disso. Ok? Sendo assim, não temos apóstolos então nos dias de hoje, ok? E os que se intitulam apóstolos, na verdade, deveriam ser chamados de pastores, né? Ou presbíteros, mas não de apóstolos, porque isso hoje já acabou. Eu não vou ficar só nisso, eu vou demonstrar através de alguns textos para os irmãos, que os irmãos possam, apesar de não ser o ponto da aula, mas os irmãos podem estar estudando sobre isso depois, por alguns textos que eu vou passar aqui, ok? Aliás, quais são as verdadeiras marcas de um apóstolo? Isso é bíblico, está na Bíblia, nós devemos refletir sobre isso biblicamente, ok? Primeira coisa aqui, ó. Existiam duas exigências, fundamentais, para que um apóstolo fosse reconhecido para tal função. A primeira exigência, qual que era? Ele tinha que ser testemunho ocular da ressurreição de Jesus Cristo, ok? E isso é provado por todos esses textos aqui, ó. Atos capítulo 1, 21, 22, Atos 1, do 2 ao 3, Atos 4, 33, 1 Coríntios 9, 1 e 1 Coríntios 15, do 7 ao 8. Aqui nós vamos ver que um apóstolo, para ser apóstolo, ele tinha que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo, ok? Em segundo lugar, ele deveria ser comissionado pelo próprio Cristo a pregar o Evangelho e também, não somente a pregar o Evangelho, mas um fato importante aqui, estabelecer a igreja, ok? Isso aconteceu com todos os apóstolos. Mateus 10, 1 ao 2 prova isso e Atos 1, 26 também vai provar isso. Que o apóstolo ele tinha que ser comissionado por Cristo a pregar o Evangelho. E talvez você fale assim, pastor, mas todos nós somos comissionados a pregar o Evangelho. Sim, isso é verdadeiro. Porém, eles também foram comissionados pelo próprio Senhor a estabelecer a igreja,
não era um simples ide, entendeu? Eles não foram chamados somente a cuidar da igreja, mas para estabelecer a igreja, para dar um fundamento para ela. E nós não precisamos mais de apóstolos nos dias de hoje por causa disso. Porque a igreja ela não precisa mais ser estabelecida. A igreja precisa ser cuidada, mas não estabelecida. A igreja já foi estabelecida, já teve o seu fundamento, segundo a Bíblia, nos profetas e apóstolos, ok? Continuando aqui. Sobre esse assunto de apostolado, nós podemos até fazer outro vídeo depois falando sobre isso, ok? Então, mas veja os textos, irmãos, ok? Antes de você acreditar em algo que eu estou falando, veja os textos, amém? Paulo vai explicar no texto também para nós que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado, ok? Separações envolvem sempre duas ações. Separação de alguma coisa, né? E separação para alguma coisa. Ou seja, quando eu sou separado de algo, eu sou também separado para algo. Ok? Podemos dizer então que Paulo foi separado do mundo para o Evangelho, né? Ou que Paulo foi separado do farisaísmo, que ele era um fariseu, lembrem disso? Lembram disso? Ele foi separado do farisaísmo para a pregação do Evangelho, ok? Então Paulo foi separado, foi tirado do meio de alguns para pregar o Evangelho, ok? Segundo ponto, são 6 pontos, eu vou estar dando uma corrida aqui. Segundo ponto é a fonte do Evangelho, ok? O verso 1 ainda nos mostra a fonte do Evangelho. E qual é a fonte do Evangelho? É o próprio Deus, amém? Não é qualquer mensagem, não é qualquer boa nova, mas é o Evangelho de Deus, ok? O Evangelho não é invenção humana, mas sim divina, usando a frase aqui do famoso pregador Hernandes Dias Lopes, amém? O Evangelho não é invenção humana, mas sim divina. Ele diz que o Evangelho não vem da lucubração humana, mas da mente de Deus, ok? Aliás, eu estou usando para essas aulas o comentário dispositivo de Romanos, que é desse autor, o pastor Hernandes Dias Lopes, amém? Esse pastor abençoado aí, que tem programas da televisão, faz um monte de coisa, pastor da igreja presbiteriana. O terceiro ponto que nós vamos tratar é a antiguidade do Evangelho, ok? O Evangelho é antigo, é uma mensagem antiga, mas nova, ok? Veja bem, o Evangelho não é uma inovação, né? As igrejas elas tentam achar inovações para tudo, né? Vamos fazer vários gospel, vamos fazer campanhas tais, e vamos lá, vamos fazer isso e aquilo. São tantas inovações que esses pastores fazem que às vezes acaba perdendo o foco, a igreja acaba perdendo o foco, ok? Então nós que somos líderes temos que tomar cuidado com muitas inovações, né? As inovações elas devem ser bíblicas e apoiadas pela Bíblia. Qualquer inovação que não é apoiada pela Bíblia, ela não deve ser usada dentro da igreja, ok? Então o Evangelho não é inovação. Ele não é uma espécie de plano B porque o plano A fracassou, entendeu? Deus não tinha um plano A que fracassou e precisou, o plano fracassou, vamos usar o plano B, o Evangelho. Não, o Evangelho sempre foi o plano concebido na eternidade, o plano principal, ok? O Evangelho foi concebido dessa forma, foi anunciado por Deus na história. Olha que legal. Foi prometido pelos profetas, foi prefigurado nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo. Ou seja, o Evangelho então ele começa, irmãos, desde a eternidade. É interessante a gente prestar atenção nisso, porque ele começa mesmo antes do homem ser criado. Já estava na mente de Deus, já estava ali. Jesus Cristo já era antes mesmo disso, ok? Então o Evangelho foi concebido na eternidade, anunciado na história por Deus, por toda a história, prometido pelos profetas, ok? Foi prometido pelos profetas, foi prefigurado nos sacrifícios e na religião judaica e foi cumprido agora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O ponto 5 aqui, desculpa, irmãos, eu pulei o ponto 4 aqui, mas na verdade eu inverti, tá bom?
Então, na verdade, esse ponto 5 aqui é o ponto 4 também. Não tem problema. Substitui isso aqui por 4, tá? Esse é o ponto 4, tá? Ponto 4, então, a abrangência do Evangelho. O capítulo 1, verso 5, diz isso. Irmãos, deixa eu fazer um negócio diferente, porque eu pulei aqui, ok? Eu pulei para o verso 5 direto. Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer assim. A gente vai aqui para a essência do Evangelho, ok? Depois a gente volta lá no 5, tá? Então vamos lá, ponto 4. A essência do Evangelho. Capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Veja bem, o Evangelho tem uma essência, ok? E qual que é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é o próprio Filho de Deus, ok? E é por isso que toda a nossa pregação, que toda a nossa mensagem, que todo o nosso aconselhamento, tudo deve ser cristocêntrico, ou seja, tudo deve ter Cristo como centro, ok, irmãos? Irmãos, o homem não é o centro, ok? Nem na Bíblia o homem é o centro. No cristianismo, o homem não é o centro. O centro é Cristo, ok? A Bíblia Sagrada trata Cristo como o centro de tudo. Cristo deve ser o centro da vida do cristão, ok? Ele é o centro, não o homem, ok? Essa religião humana que tem por aí, esse antropocentrismo, né, tem entrado dentro das igrejas hoje fazendo estrago, porque a adoração, em vez das pessoas adorarem a Cristo, elas têm adorado o homem. Elas têm feito dos homens ídolos, até têm feito dos pastores ídolos. Isso está totalmente errado. É Cristo quem tem que ser o centro do Evangelho. É Cristo que tem que ser o centro da nossa vida. É Cristo que deve ser o centro da pregação e da igreja, ok? Então, a essência do Evangelho é o próprio Filho de Deus. E Paulo vai destacar duas verdades sobre Cristo aqui. A sua encarnação, primeiro, ok? A encarnação de Cristo fala de seu estado de humilhação. Quando a gente pensa em encarnação, quando ele encarnou aqui na terra, né? Nascendo de Maria lá, ele encarnou, ok? E isso trata da humilhação dele, ok? Porque ele desceu do seu trono de glória, se fez homem como nós, ok? Se fez como homem para cumprir a sua missão. E o apóstolo também fala no texto da sua ressurreição, ok? E a ressurreição de Cristo fala de seu estado de exaltação, ok? Então, encarnação, humilhação, e ressurreição, exaltação. Cristo, quando foi encarnado, foi humilhado, e Cristo, quando ressurgiu dos mortos, foi exaltado, ok? E hoje está à destra do Deus Pai. Glória a Deus por isso. É o mesmo Filho de Deus que aparece em humilhação e em exaltação, ok? Isso nos ensina muito também. Esse estado de humilhação e exaltação, ok? Cristo sendo humilhado como homem e exaltado como Deus. Isso mostra para nós as duas naturezas de Cristo, né? 100% homem e 100% Deus. Voltando aqui ao ponto 5, que eu falei que eu ia voltar com os irmãos, né? Eu coloquei na ordem errada. O verso 5, que é o ponto 5, fala da abrangência do Evangelho, ok? O Evangelho de Deus, cujo conteúdo é Cristo, destina-se a todos os gentios, ok? E a todos os povos. Todo mundo, ninguém fica fora, ok? O Evangelho o Evangelho ele é universal, ele é para todos, preste atenção nisso. Ele é universal em seu alcance, para todo mundo, ok? Mas ele não é universalista em sua aplicação. Por quê, pastor Alessandro? Porque aqueles que serão salvos só serão salvos se crerem na mensagem, ok? Apesar do Evangelho vir para todas as nações e todos os povos, gentios, judeus, tudo quanto é tipo de povo, para nós brasileiros, né? Só vai ser salvo aquele que crê na mensagem. Então, o Evangelho é universal, vem para todas as nações, para rico, pobre e para pessoas da alta sociedade, da baixa sociedade, não importa, ele vem de forma universal para todo mundo, porém, ele não é universalista, porque só serão salvos pela mensagem do Evangelho aqueles que crerem na mensagem do Evangelho, tá? Segundo Romanos 1,16, nós vamos estudar ainda,
O propósito do Evangelho é salvar aqueles que creem, ok? Então, esse negócio de falar que, olha, Deus vai salvar todo mundo. Na verdade, isso não é verdade, ok, irmãos? Que Deus vai salvar, que no final Cristo vai salvar todo mundo, que todas as pessoas serão salvas. Alguns chegam ao cúmulo de dizer que até mesmo Satanás será salvo no final. Irmãos, heresia, ok? Que nós possamos tomar cuidado com isso. O universo é universal, mas não é universalista. Por quê? Porque ele vem e atinge o coração, né? Mas serão salvos somente aqueles que crerem, ok? Deus deixou essa conclusão para nós. Olha, vocês serão salvos se vocês crerem no Evangelho, se vocês crerem nas boas novas. Depois você pode dar uma olhadinha em Ezequiel 18, do 23 ao 24, que fala contra essa heresia universalista que a gente vê por aí, tá bom? Que nós já passamos a essência do Evangelho. E, por último aqui, o Evangelho ele tem uma finalidade, tá? Ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade dele? Veja bem, todo aquele que crê prova sua fé pela obediência, tá? Obediência e fé são gêmeas idênticas e inseparáveis, ok? O instrumento da salvação é a fé e a evidência da salvação é a obediência. Qual que é a finalidade do Evangelho, então? A finalidade do Evangelho é nos salvar, logicamente, né? Mas também, irmãos, fazer com que nós sejamos verdadeiramente obedientes, ok? E para nós obedecermos a Deus de verdade, nós precisamos, não da lei, não de obedecer à lei, mas nós precisamos de Cristo e de seu Evangelho. É isso que nos dá a verdadeira obediência, ok? Então, essa é a finalidade do Evangelho: salvar o homem pecador e nos fazer homens e mulheres obedientes, ok? Então, todo aquele que tem fé, ele deve também ser obediente. Se você é um homem, uma mulher que tem fé, qual que é o fruto disso? O fruto disso deve ser obediência, tá bom? Aliás, desculpem, eu coloquei aqui para nós a evidência da salvação do homem é a obediência, ok? A obediência, então, ela é um grande fruto, porque ela mostra que o homem ou a mulher que professa Cristo, ele realmente foi salvo, ok? Então, para aplicar para nós aqui agora, será que você tem sido obediente? Tem sido obediente a Deus? Como você tem andado? Você tem andado conforme as Escrituras? Você tem feito tudo conforme as Escrituras? Ou tem andado de qualquer maneira? Ok? Então, se você é salvo, você deve ser obediente. Lembre-se disso, amém? Definição. Eu vou definir aqui o Evangelho. É interessante que se você for perguntar para as pessoas assim, define o Evangelho para mim, cada uma vai falar uma coisa, né? Mas aí eu gosto dessa declaração aqui mais simplista um pouquinho, só que ela é simples, mas ela tem um peso muito grande, tá bom? O Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo, tomando a ira de Deus, tá? Tomando a ira de Deus Pai no lugar de pecadores. Ou seja, o Evangelho, as boas novas, né? O Evangelho, a mensagem, é a boa nova de Cristo, do Filho de Deus, tomando a ira de Deus Pai naquela cruz, ok? Que era o nosso castigo, a consequência do nosso pecado, no lugar de pecadores, no meu lugar, no seu lugar, ok? No lugar de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar então essa aula. Desculpa que esse erro no slide aqui, eu não voltei porque estava quase no final da aula já, para não tomar muito tempo, né? Mas que você possa nesse momento analisar a sua vida, ok? Um dos frutos da salvação é a obediência. Se você quiser fazer uma análise mais dura ainda da sua vida, mais pura, vamos dizer assim, dá uma olhadinha em Gálatas 5, 22. Ali vai falar dos frutos do Espírito, ok? Veja se você está crescendo em amor, em alegria, em paz, em paciência, né? Em bondade, em fidelidade, em mansidão, domínio próprio. Você tem crescido nisso? Você tem crescido nessas coisas? Veja, irmãos, examine-se. Paulo disse isso, sabe?
examinem-se para ver se vocês estão mesmo na fé. Nós devemos examinar, ok? E a mensagem do Evangelho ela fala disso. O homem que se examina, ele não tem nada a perder, ok? Aliás, o Evangelho é o grande remédio para as nossas doenças, principalmente para a nossa doença espiritual, para o nosso pecado, ok? Nós vamos tratar mais sobre isso nas aulas que vão vir, amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Ame a Cristo, obedeça a Ele, ok? Obediência é sinal de salvação. Então, obedeça. Se você não é uma pessoa que tem os frutos do Espírito, busque a Deus, clame por Ele, peça por salvação, sabe? Peça para que Jesus possa te ajudar a crescer em santificação. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, que Deus venha abençoar vocês, Deus venha abençoar o seu dia. Amém? Os vídeos serão postados todas as segundas, quartas e sextas. Eu vou estar fazendo isso. E se caso houver algum atraso, eu vou estar avisando para os irmãos, tá bom? Mas o meu projeto inicial é postar vídeo segunda, quarta e sexta. Que Deus venha nos ajudar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Fique com Deus, você e sua família, no nome de Jesus.